Olá, está no ar mais um STJ Notícias com os principais destaques da semana. No programa de hoje tem muita decisão polêmica. Curta, comente e compartilhe a sua opinião conosco. O STJ Notícias começa agora, ao vivo, conectado a você. A gente começa o STJ Notícias de hoje com uma decisão que acabou de sair. A ministra Regina Helena Costa negou o pedido de habeas corpus para o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. O ex-diretor está preso desde o último dia 20 por suspeita de destruição de documentos referentes à Operação Lava Jato da Polícia Federal. Costa também era presidente de um comitê de proprietários da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, que é alvo de investigações. Na decisão, a ministra ressaltou que o STJ possui entendimento pacificado de não admitir habeas corpus contra a decisão de segunda instância, que apenas negou a liminar, sem julgar o mérito do pedido. A defesa de Paulo Roberto Costa requereu liminarmente e no mérito a liberdade do ex-diretor e também a abstenção de uma nova prisão preventiva pelas mesmas razões, mas decretadas pelo juízo de primeiro grau. Agora imagina a seguinte situação, você compra um carro zerinho, com cheiro de novo ainda, mas ele começa a apresentar problemas logo no primeiro mês de uso. E o pior, ao tentar uma solução junto à concessionária e à montadora, você não consegue resolver o problema. Um caso parecido com esse veio parar aqui no STJ essa semana. Vamos conversar com o repórter Paulo Pimenta, que ele tem mais detalhes. Paulo, quer dizer que uma montadora vai ter que indenizar um cliente que teve o caso parecido? Pois é, Daniel, foi esse o entendimento da terceira turma aqui do STJ que condenou a Ford a indenizar um consumidor que comprou um carro 0 quilômetro com defeitos que, segundo os ministros, extrapolaram o razoável. No mês seguinte ao da compra, o carro apresentou problemas estéticos de segurança, freios e motorização. No período de 1 ano, o consumidor ficou sem utilizar o carro por 50 dias. Mas histórias como essa de defeito de fabricação em carros não são raras. É o caso da agente de viagens Tarsila Celestino, de 30 anos. Há quase 1 ano, ela comprou um carro 0 quilômetro que já foi parar na assistência pelo menos 5 vezes. Com mais ou menos 30 dias, ele teve um primeiro problema que ele não pegava. Isso ocorreu 3 vezes, onde o carro ficou parado no máximo 8 dias. E eles falaram que fizeram chupeta no meu carro, isso um carro 0. Então eles alegaram que era problema de bateria, foi feita a troca da bateria, não resolveram, fica trepidando. E eles falam para mim que isso é normal de freio de carro ABS. Eles falaram também que o carro já teve problema de... não estava reconhecendo o combustível, fizeram a limpeza de bico. Eles também trocaram um rolamento, que geralmente é feito a partir de 50 mil quilômetros rodados. E meu carro agora que está em 12 mil. Tarsila já procurou o PROCON, mas o problema não foi resolvido. Há pouco tempo, buscou ajuda nas redes sociais. Eu postei algumas coisas e várias pessoas compartilharam. Então, assim, eles me ligaram e pediram para que eu levasse o carro. Só que com isso, eles estão me negando a questão de um carro reserva. Mas é o que eu alego para eles, que eu não comprei um carro 0 para deixar em oficina praticamente a 5ª vez, assim, para deixar 5 vezes e ter que ficar andando de ônibus ou ficar a pé. Então, assim, eu comprei um carro, eu quero utilizar. No caso da Ford, o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu a existência de vícios de fabricação no produto e entendeu que o comprador teve frustrada a expectativa de usufruir de todas as vantagens que um veículo 0 quilômetro proporciona. Em recurso ao STJ, a Ford alegou que as constantes idas à concessionária para realizar reparos em veículos são mero aborrecimento, não sendo motivo capaz de gerar reparação por danos morais. Já o relator do caso no STJ, o ministro João Otávio de Noronha, disse que apesar de a terceira turma considerar que, em regra, defeito em veículo novo é sim mero aborrecimento, quando esse problema extrapola o razoável, deve-se levar em conta a frustração e a angústia que podem gerar abalos psicológicos no consumidor. Por isso, os ministros decidiram pela reparação por danos morais. Olha, e em nota, a Ford afirmou que a condenação já foi cumprida integralmente pela empresa
em 2010. Mas esse é um problema mais comum do que a gente imagina. Para se ter uma ideia, essa foi a decisão mais compartilhada dessa semana no nosso Facebook. E olha que muita gente se identificou. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso Face? Vamos lá ver essa decisão. Tá até com uma arte nova aqui, ó. Bacana o nosso iPad. Ford pagará dano moral a consumidor que comprou carro zero com defeitos. Vamos ver quantos compartilhamentos e quantas curtidas. 301 pessoas curtiram e foram mais de 330 compartilhamentos. O Fernando destaca que tem uma concessionária, uma montadora, que tem causado muito aborrecimento. O carro dele também foi 5 vezes guinchado para a concessionária em novembro de 2013 até hoje. Na última vez foi para a concessionária de Vitória, no dia 7 de março, e até agora está sem carro. Enfrenta chuva e sol para levar e buscar os filhos na escola e para trabalhar. Lazer já não conta mais com carro. Também ficou sem viajar no Réveillon e no Carnaval por causa do carro. A montadora está indiferente e diz: estou juntando os documentos, postagem e reclamações para resolver o problema. E a Gisele Miranda diz que é um entendimento mais do que correto, porque em razão de antes ser considerado um mero aborrecimento, é que eles antes não têm dado tanta importância para o cliente no pós-venda. É difícil, né? Você compra um carro zero, quer usar, claro. Agora, olha essa outra notícia. A Caixa Econômica Federal vai ter de indenizar a preço de mercado uma cliente que teve as joias leiloadas indevidamente. A cliente contou no processo que as joias foram vendidas indevidamente pela Caixa Econômica Federal num leilão em 2008. Nesse caso específico, a cliente ela procurou a Caixa Econômica e deixou as suas joias penhoradas. Antes do prazo contratual previsto para que fosse feito o resgate das joias, a Caixa colocou os bens, ofertou em asta pública. E, nesse caso específico, sentindo e buscando o direito lesionado, a ofendida procurou, né, os seus direitos, pedindo a reparação do dano material e do dano moral. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região mudou a decisão de primeira instância. Os desembargadores entenderam que a indenização por dano material deve ser paga com base no valor das joias estipulado no contrato de penhor, reduzida a quantia recebida pela cliente no empréstimo. A autora da ação entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça, questionou a decisão do TRF5. A relatora, ministra Nancy Andrighi, aceitou o recurso para restabelecer a decisão de primeira instância. Com isso, a Caixa deve pagar os danos materiais equivalentes à diferença entre o valor efetivo das joias e o que é pego emprestado. Os ministros da terceira turma acompanharam o voto da relatora. Vamos agora ao nosso Twitter, que teve uma decisão que deu o que falar. Um advogado foi condenado a indenizar os sócios de uma empresa que foram colocados em polo passivo de uma ação executiva. As contas bancárias deles chegaram a ser bloqueadas. Com tantos transtornos, eles ajuizaram uma ação de indenização contra esse advogado. Veja. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que o advogado feriu a lei e, por isso, terá de indenizar os sócios da empresa por danos morais e materiais. O advogado ingressou com uma ação executiva para receber honorários devidos e colocou no polo passivo não apenas a empresa, mas também os sócios, que tiveram os valores nas contas bancárias bloqueados. A situação foi revertida apenas na segunda instância e, por conta dos transtornos causados pelo bloqueio, foi ajuizada uma ação de indenização contra o advogado. O ministro relator do caso, João Otávio Noronha, ressaltou que o fato de os sócios terem composto o polo passivo de uma ação, por si só, não representaria motivo para responsabilização por danos morais. No entanto, Noronha observou que os recorrentes tiveram parte do patrimônio contido em razão da astúcia do credor. Ao pesar dos fatos, a turma entendeu que a indenização era cabível, tendo como parâmetro o valor que foi bloqueado nas contas bancárias e que os danos materiais deveriam ser apurados pela primeira instância. E o STJ de 25 anos dessa semana traz uma entrevista com um dos ministros aqui da Corte. Não é, Ana Carla?
Daniel, o STJ 25 anos, traz uma entrevista especial com o ministro Sebastião Reis Júnior. O magistrado falou sobre a necessidade de julgamentos ágeis para atender ao cidadão com excelência e sobre a estrutura do tribunal, que completa 25 anos na próxima semana. A cobrança da população em relação aos casos criminais e ao sistema penal brasileiro também foram assuntos dessa entrevista. Você acompanha nessa semana no STJ 25 anos. Daniel? Obrigado, Ana. E olha, nessa semana a terceira turma entendeu que a doação de bens que um pai faz ainda em vida aos filhos de um de seus casamentos não é válida quanto à parte que deve ser destinada obrigatoriamente aos outros filhos. Nesse caso, havia 4 herdeiros necessários. Como o pai tinha metade dos imóveis, a outra era da esposa, cada filho tinha direito a 6,25% de cada imóvel. O restante, aí sim, pode ser doado. Mas vamos ver como foi essa repercussão no nosso Facebook. Olha só. Vamos lá para essa decisão. É nula a doação que inclui parcela de patrimônio destinada aos herdeiros necessários. Muitas pessoas curtiram e também teve muito compartilhamento. Vamos ver aqui, 173 curtidas e 150 compartilhamentos. A Gemorato disse que foi justa, 2 curtidas, e a Janete disse que foi muito boa a decisão. Olha, em outra decisão, a terceira turma entendeu que o prazo para ajuizar a anulação da doação de um imóvel deve ser contado a partir da assinatura do contrato. Mas isso só vale quando o próprio beneficiário da doação for o autor do pedido. Quando for de terceiros, o prazo começa a ser contado a partir do registro público do imóvel. Agora, vamos aos destaques da rádio do STJ com Cícero Brito, que está de volta. Cícero, acabou a moleza, foi? Olá, Daniel, realmente merecidas férias. Agora é somente trabalho. E essa semana a Coordenadoria de Rádio aqui do Superior Tribunal de Justiça produziu 2 matérias que chamou a atenção de muita gente. Uma delas foi uma que tem a ver com os 25 anos do tribunal, que esse ano ele completa 25 anos que foi criado. É do repórter Tiago Gomide e foi específica sobre os recursos repetitivos, que a lei foi criada em 2008 e veio com a intenção de tornar os julgamentos e dar uma maior prestação jurisdicional mais célere. E também dentro dessa matéria, o Tiago Gomide conseguiu abordar o que foi criado aqui no Superior Tribunal de Justiça, o NURER, que é o Núcleo de Repercussão Geral e Recursos Repetitivos. Esse núcleo é ligado à presidência aqui do tribunal e visa gerenciar informações e construir um banco de dados para agilizar o trabalho nos gabinetes dos ministros aqui do STJ e também dos demais tribunais no país. Essa matéria foi muito interessante, está no site aqui do tribunal, na aba Rádio. Um outro assunto que chamou bastante atenção aqui, Daniel, tem a ver com uma coisa que acontece em todas as cidades. É muito comum, você sai de casa, ou sai do serviço, para em um supermercado, para em um shopping e deixa o carro no estacionamento privado. E, às vezes, algumas pessoas são vítimas de furto. E, nesse caso, a Justiça decidiu, quando acontece isso, mesmo no estacionamento privado, o estabelecimento é responsável em ressarcir o dano sofrido aquele consumidor que parou ali para fazer compra de supermercado, ou para ir ao shopping, para ir ao cinema. Então, isso foi uma decisão da Justiça. E essa matéria, feita pelo repórter William Nascimento, que é daqui do Núcleo de Rádio, já teve mais de 12 mil acessos na aba Rádio, aqui do Tribunal da Cidadania, no site do Tribunal. E também repercutiu bastante, que você pode comentar daqui a pouquinho, no Facebook. É uma matéria interessante. Dentro dessa matéria, que aborda uma decisão da Justiça de um caso que aconteceu na Paraíba, que uma consumidora foi vítima de tentativa de furto e sofreu dano no veículo. O estabelecimento, a Justiça decidiu que o dono do estabelecimento deve ressarcir essa consumidora que foi vítima. E os ministros levaram em conta, Daniel, rapidamente, 2 assuntos: o Código de Defesa do Consumidor e também a súmula 130 do STJ, para decidir favorável, nesse caso, ao cidadão, ao consumidor. Só lembrando que a súmula 130, ela determina o seguinte, que a empresa responde perante o cliente para a reparação de dano ou furto de veículos ocorridos em um estacionamento. Lembrando, Daniel, que quem tiver interesse em ter acesso a todo esse material produzido aqui pela Coordenadoria de Rádio do STJ, pode mandar um e-mail para radio@stj.jus.br. Ou, se preferir, pode ligar o 61 3319 8911. É com você.
Muito obrigado, Cícero. Bem-vindo de volta. Olha, mas esse destaque do estacionamento rendeu o maior número de compartilhamentos da semana no nosso Face. Vamos voltar aqui para o Plasma que a gente vai olhar. Foram mais de 800 compartilhamentos. Olha só, danos a veículos em estacionamentos privados devem ser ressarcidos pelas empresas. Aqui a gente tem 790, atualizando já tem mais de 800. E olha só, mais de 700 pessoas também já curtiram. Vamos ler alguns comentários aqui de que o pessoal está achando. O Everton Caldeira disse: qualquer dano deve ser ressarcido, independente de ser grande ou pequena monta. Nem sempre é necessária a prova pericial. Valendo observar que em tais casos, geralmente tem o prejudicado direito à inversão do ônus da prova. Cada caso deve ser analisado individualmente. E olha, o Joel Geraldo diz que essa orientação está consolidada na súmula 130, que foi o que o Cícero falou há pouco. E olha só, ele traz a súmula para a gente. Reparação de dano ou furto de veículo, estacionamento, responsabilidade. A empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento. Pois é, agora você já sabe, né? Se tiver algum problema, só buscar aí a empresa responsável pelo estacionamento onde seu carro estava parado e sofreu algum tipo de dano. Agora imagina outra situação com o seu carro. Imagina que ele foi roubado 13 dias depois de você assinar um contrato com seguro. Sorte, né? Nem sempre, olha só. Um homem de São Paulo só descobriu problemas no contrato com a seguradora ao solicitar o pagamento do seguro. A empresa se recusou a pagar porque havia problemas com o CPF de um dos condutores. Esse caso veio parar aqui no STJ. O processo foi julgado pela 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. O consumidor assinou o contrato e 13 dias depois teve o carro roubado. Ele entrou em contato com a empresa que teria se recusado a fazer o pagamento. A seguradora informou na época que o contrato não estava valendo porque houve uma irregularidade no CPF de um dos condutores do veículo. O problema teria sido resolvido. Mesmo assim, a empresa não fez o pagamento. Alegou que se tratava de sinistro pré-existente. O consumidor entrou com ação. A primeira instância e o Tribunal de Justiça de São Paulo julgaram procedente o pedido de indenização. A seguradora recorreu ao STJ. Alegou que, na época do roubo, o segurado ainda não tinha recebido a apólice em casa por conta do problema que houve com o CPF. Por isso, não seria obrigada a fazer o pagamento. Mas, de acordo com o ministro Luiz Felipe Salomão, o Código Civil não traz que a emissão de apólice é requisito de existência de contrato, nem estabelece esse documento como prova de que houve um acordo entre as duas partes. Bom, da segurança, agora vamos para a saúde. O STJ Cidadão traz um tema que todos nós devemos ficar atentos. Quais são os nossos direitos quando o assunto é saúde? Quem conta para a gente é o Yuri Ascar. Olá, Yuri. Olá, Daniel. No programa desta semana, você vai ver que a saúde no Brasil enfrenta problemas, tanto na rede pública quanto na particular. Quem paga plano de saúde também tem dor de cabeça para conseguir atendimento. Isso porque as operadoras nem sempre querem cobrir o que o médico pede e o paciente precisa. O programa mostra ainda os casos de resultados, diagnósticos e procedimentos equivocados. Como o judiciário analisa esse tipo de situação? O plano de saúde pode ser responsabilizado? Não perca, é no STJ Cidadão desta semana. Eu espero você. Até lá, Daniel. Obrigado, Yuri. Olha, o jornalista Celso de Freitas foi condenado a pagar indenização de R$600 mil à TV Globo. Ele tinha um contrato com a emissora que garantia exclusividade por 4 anos e 3 meses. Mas 45 dias antes da conclusão do prazo final desse contrato, o jornalista estreou como apresentador de um programa da Rede Record, sem comunicar à TV Globo. A emissora só teria recebido a notificação da rescisão contratual dias após a estreia de Celso na concorrência. O STJ confirmou a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que estipulou a multa com base no critério da equidade, quando a obrigação principal já tiver sido cumprida parcialmente. Vamos de novo ao Twitter, tem mais destaque. O ministro Raul Araújo decidiu que um agricultor tem direito a recuperar uma propriedade leiloada após uma dívida de R$ 1.400 que já estava prescrita. O STJ negou o segmento dos recursos do Banco do Brasil e da rematante. Mais detalhes dessa decisão você confere em nosso perfil no Twitter, que é o @STJNotícias. Bom, na nossa sala de visitas de hoje, a repórter Maurícia Goldner recebeu 2 professores alemães que participaram das comemorações dos 25 anos aqui do STJ. Confira. Na sala de visitas de hoje,
recebemos a presença dos ministros Vilas Boas Cueva e também do ministro Sidney Bennett. Sejam bem-vindos, além dos palestrantes que participam do ciclo de comemorações dos 25 anos do STJ. Uma boa tarde para você. Pois não, boa tarde. Nós estamos com muita satisfação no nosso sala de visitas, trazendo dois eminentes professores alemães da Universidade Humboldt, Berlim, o professor Martin Heger e a doutora Anneke Petsch. O professor e a professora estão aqui para participar da cerimônia, dos eventos atinentes aos 25 anos do nosso tribunal. Essa conferência trata sobre o que, ministro? Eu vou perguntar ao professor. Ela pergunta qual o tema do senhor nessa conferência. She asked about your subject for this afternoon. The subject of my speech is the influence of international human rights on the German national criminal law. Yeah. And could you give a briefing about what you are going to talk about? Yeah, I will set the focus on the substantive criminal law and the influence of international human rights, especially on the European level, because it's the focus on the German law. This is the European Convention on Human Rights and the EU law. O professor está dizendo que ele vai fazer uma palestra sobre direitos fundamentais no âmbito internacional e vai enfatizar alguns pontos importantes, com a abolição da pena de morte, com o princípio da proporcionalidade no direito penal. Este é uma síntese daquilo que vai ser apresentado pelo professor. Então, não só no direito internacional, mas também com foco no direito da União Europeia. Qual vai ser o resultado, o efeito dessa palestra? She asked me about that question. Eu tenho certeza de que será uma grande contribuição que será apresentada pelos eminentes professores a respeito dos temas que vão tratar. Ministro. A professora, a doutora Anneke Petsch, também ensina na Universidade Humboldt, em Berlim, e teve a oportunidade de dar 3 conferências, pelo que eu entendi, em Vitória e em Brasília. Então, eu vou perguntar a ela sobre o que foram essas conferências e sobre o que ela falou. I'm going to ask you about the themes of your 3 lectures, I guess, in Vitória and in Brasília, right? If you could give us a... Of course. Actually, I had 2 issues I discussed. One of them was anti-terrorism law, and the fight against terrorism and law, basically. And I did a comparison of German, English, and Spanish law, explaining how we use law in order to fight terrorism, and especially how we use it to penalize terrorist preparatory acts. Because in Europe, the law, since we've had a lot of terrorism in history, and now we have a new arising international and Islamic terrorism, we are changing our law to become. Ele vai falar sobre vários assuntos, lidando com o terrorismo, lidando com a prevenção do terrorismo, enfocando algumas características do crime do terrorismo moderno, inclusive o terrorismo islâmico, e como proteger realmente a lei e as próprias pessoas nessa matéria toda referente ao terrorismo. Eu agradeço a presença de todos vocês. Alguém tem mais alguma observação para fazer? Sie danken Ihnen, weil Sie hier sind und denkt, dass es wird eine große Kollaboration für unsere Wissenschaften hier. Und vielen Dank. Obrigada. E agradeço muito a presença deles aqui, entendendo que será uma grande colaboração para o conhecimento jurídico. Muito obrigada a todos, então. É isso, Daniel. Fica por aqui a nossa sala de visitas de hoje. E atenção, advogados, a partir do dia 9 de abril começa a segunda fase do peticionamento eletrônico obrigatório. Apenas 11 classes processuais vão continuar sendo aceitas em papel. Olha só, vamos ver quais são. Habeas corpus,
habeas corpus, ação penal, inquérito, sindicância, comunicação, revisão criminal, representação de ação de improbidade administrativa e conflito de atribuições. Para fazer o peticionamento eletrônico, é necessário ter um certificado digital no seu computador e se cadastrar no sistema. O passo a passo está disponível na coluna Espaço do Advogado, que fica em nosso site, www.stj.jus.br. E olha, nessa semana também teve mais decisão de destaque. Rodou! A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados, ministro Sálvio de Figueiredo, realizou durante 2 dias um workshop para alinhar em todo o país as diretrizes curriculares da formação inicial de magistrados. O workshop discutiu o trabalho que vai ser desenvolvido nos próximos 2 anos pela Infam, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados. O evento aconteceu na sede do Conselho da Justiça Federal, em Brasília. A presidente da República, Dilma Rousseff, nomeou o desembargador federal Nefi Cordeiro como ministro do Superior Tribunal de Justiça. A posse vai ser no próximo dia 3 de abril, às 5 da tarde, no Pleno do Superior Tribunal de Justiça. O nome do desembargador foi aprovado na semana passada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal e pelo plenário da Casa. Na ocasião, ele destacou a importância da gestão como ferramenta de modernização do Poder Judiciário. Ele vai ocupar a vaga do ministro Castro Meira, que se aposentou em setembro do ano passado. A terceira turma autorizou a interdição civil de um homem diagnosticado como psicopata. Em 2006, aos 16 anos de idade, ele matou a própria família na cidade de Cáceres, em Mato Grosso. A relatora, ministra Nancy Andrighi, afirmou que a interdição é justificada quando o psicopata coloca em risco sua própria vida e a de outras pessoas, e acrescentou que ele deve ter acompanhamento psiquiátrico de forma voluntária ou compulsória. A ministra ressaltou que o psicopata não deve necessariamente sofrer interdição. Isso somente será necessário quando ficar evidenciado um histórico da prática de violência e desprezo pelas regras sociais, como foi verificado no caso. Em decisão inédita, a terceira turma concedeu habeas corpus a uma menor de idade para que ela permaneça com a família adotiva. Ela foi devolvida ao abrigo devido a uma acusação de fraude na certidão de nascimento. O Ministério Público entrou com pedido de nulidade de registro e busca e apreensão da menor, o que foi atendido pelo juízo de primeiro grau, quando a criança tinha 10 dias de vida. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no julgamento de apelação, reformou a sentença e determinou o retorno da criança à guarda da família adotante. Mas, no julgamento de embargos infringentes, determinou que a criança voltasse ao abrigo, depois de 8 meses de convívio com a família. O ministro relator Paulo de Tarso Sanseverino considerou que o único motivo pelo qual foi determinada a busca e apreensão da criança e o encaminhamento para o abrigo temporário foi a fraude no registro de nascimento. Não havia indícios de que ela tivesse sofrido maus tratos. Para garantir o melhor interesse da criança, a terceira turma admitiu excepcionalmente o cabimento do habeas corpus e concedeu a ordem para devolvê-la à família socioafetiva. A terceira turma rejeitou o recurso movido pela Rádio Cidade Araçatuba, que defendia o prazo prescricional de 5 anos para cobranças por parte do ECAD. A ação de cobrança foi aberta em 2007 e a emissora queria reverter no STJ a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que já havia se manifestado de forma favorável ao prazo prescricional de 10 anos. A dívida da Rádio Cidade Araçatuba com o ECAD é de aproximadamente R$ 209 mil. Para o relator, ministro Sidney Benetti, a cobrança de mensalidade pelo ECAD é uma relação de negócio entre as rádios que divulgam as músicas e os autores das obras, que têm interesse na divulgação e esperam receber por isso. Segundo o ministro, mesmo que não exista contrato entre o ECAD e as rádios, prevalece o prazo estipulado pelo Código Civil, que é de 10 anos. Olha, você viu aí há pouco que a presidente Dilma nomeou um novo ministro aqui para o STJ, né? A posse de Nefi Cordeiro vai ser na quinta-feira, às 5 horas da tarde. Nós vamos transmitir essa posse ao vivo, aqui também no nosso canal no YouTube. Se você tem curiosidade em saber como é a posse de um ministro, então acesse, quinta-feira, 5 horas da tarde.
O STJ Notícias de hoje termina aqui. Mais destaques e as repercussões das decisões a gente te mostra na semana que vem. Então, não deixe de curtir, comentar e compartilhar as nossas postagens. Nossos endereços aparecem aqui, na sua tela. Eu espero você na semana que vem. Até lá, tchau!